O Gabriel aqui, instrumento na mão de Deus hoje, vai abençoar a nossa vida com a palavra do Senhor. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Assim, sei lá, se eu esqueci alguma coisa? Alguém? Tá tranquilo? Vou levar a rosa aqui. Rosa de bolinha. É bom, hein? Tinha um tecladinho aí, é bom. Vamos lá. Vixe, meu Deus. Agora passou, hein? Agora ficou pequeno pra gente. Galera, boa noite. Tem alguém aqui que tá na igreja pela primeira vez? Ótimo. Eu estudo aqui, vou tentar dar uma adiantada. Eu orei a Deus para que Ele desse uma palavra, deu bastante coisa, e aí eu vou tentar dar uma resumida em algumas coisas, e sabendo que você já conhece um pouco da palavra, não fico preocupado de que tem gente boiando aqui. Foi uma bênção, eu estava ali orando, ali, intercedendo pelo culto, aí Deus já usou um vaso ali, falando, puxa, falei pro irmão, eu vou até o Tiririca ali, falei, eu vou pregar hoje, irmão. Aí ele falou, glória a Deus. Ele falou, caramba, eu tava surfando hoje, Deus me revelou que você quer pregar. Eu falei, nossa, meu. E assim, né? É o mesmo espírito, né? Aí eu também, hoje eu tava conversando na hora do almoço com o Nando, e estava compartilhando um sonho que eu tive. Esses dias não por conta da palavra, eu vinha buscando a Deus de uma maneira mais intensiva, e aí anteontem o Perão me chamou para pregar, então está no mover aí, né? Tá tudo no mesmo espírito. E aí eu conversando na hora do almoço com o Nando, eu lembrei de um sonho que eu tive. E eu falei, Nando, eu tive um sonho estranho, meu. Eu via uma leoa. Eu falei, era um leão, mas era um leão sem juba, então não sei se era uma leoa. E aí tinha uma cobra meio na escama, assim, meio para dar o bode, assim. Aí o leão catava a cobra, virava as costas, saía andando e ia embora. Aí eu falei, mas eu tô encucado porque o leão é Jesus e uma leoa e tal. Aí a gente chegou à conclusão, né? Porque eu também não estava conformado de que era uma leoa, mas também não era um leão de juba. Aí nós falou, é um leãozinho. E aí eu falei, aí deu paz, aí testificou no coração. Aí o Nando falou, isso é revelador. A gente estava junto na casa da Paty na segunda-feira, e aí Deus ministrando, a palavra que Deus trouxe é que Deus estava levantando os jovens na força mesmo, sabe? E aí aquele sonho, eu tive interpretação hoje na hora do almoço. Puxa, glória a Deus, né? E aí eu estava orando. Um mês atrás, mais ou menos, começou o grupo de comunhão, célula, grupo de comunhão, mesma coisa, né? E aí começou o nosso grupo de comunhão, e aí eu tô com um grupo lá em casa, e aí orando para Deus, eu falei, Deus, me fala aquilo que o Senhor quer que eu fale para aquela galera e tal, o que o Senhor quer trazer, vai me falando aí. Isso alguns dias antes, estava tomando café da manhã para ir trabalhar, e aí o Espírito Santo falou para mim assim, não se preocupa em buscar a Deus pela pregação, se preocupa em buscar a Deus para buscar a Deus, e aí a pregação vem. Aí, amém. Aí tá uma bênção lá, tá fluindo, e aí eu para preparar, anteontem o Perão me chamou e falou, Gabriel, você sente de Deus aí de levar uma palavra? Eu falei, amém. Aí eu fui, Deus, o que você quer que eu fale? Aí o Espírito Santo falou, não, você tem que buscar a Deus, e aí Deus vai fluir. Não se preocupe em buscar a Deus por conta de palavra, buscar a Deus por buscar a Deus e vai fluir. Aí eu lendo um texto, lendo outro, e tal, daqui a pouco o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, fecha a Bíblia e pega papel e caneta. Aí eu fechei a Bíblia, peguei papel e caneta, escrevi 4 páginas frente e verso. Vou fazer academia, achei que estava doendo o punho, de tanto que eu tinha escrito. E aí eu quero, Deus dê graça e eu consiga passar tudo para vocês hoje. Começar aí em Gênesis 25. Se tiver Bíblia, quem está sem Bíblia senta do lado de um crente. Aleluia. Glória a Deus.
O evangelho, irmãos, a gente tem às vezes algumas igrejas, algumas pessoas, às vezes nós mesmos, nós pensamos, não, eu vou buscar a Deus porque eu vou receber a palavra, eu vou receber a bênção, eu vou receber a esposa, o esposo, a namorada, o namorado. Eu vou buscar a Deus porque eu vou receber isso. E às vezes a gente pensa isso, às vezes isso é pregado até, mas não é assim, é o contrário. A gente recebe essas coisas porque a gente busca a Deus. A gente não recebe porque eu vou buscar a Deus para receber isso. Não, é o contrário. Eu busco a Deus porque Ele é digno, porque eu reconheço quem é Deus na minha vida, Ele é digno, e aí essas coisas vêm. Então não é daqui para lá, é de lá para cá, né? Isso é praticamente a mesma coisa, mas não é, faz toda a diferença, porque Deus, Ele olha os nossos corações, Ele escuta os nossos pensamentos e intenções dos corações, e aí quando Ele vê que a intenção é correta, flui. Amém? 34. Começar aí falando sobre Jacó e Esaú. Todo mundo sabe quem foi Esaú? Irmão de Jacó. Qual o nome mais conhecido na Bíblia? Jacó ou Esaú? Bem mais, né? E era pra gente falar, quando citasse essa galera aí dessa época, a gente sempre citar Esaú e nunca Jacó. Porque vamos ler. 34. Jacó deu a Esaú pão e guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. E então levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Bom, deixa eu orar. Galera, fecha os olhos aí, me acompanha a oração. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer por esse privilégio, Senhor, meu Pai, morarmos num país assim que o Teu Evangelho é falado com liberdade, Senhor. Não temos dificuldade de nos reunir para orar ao Senhor, para falar de Ti. Meu Pai, eu sei que graças a isto, a essa liberdade que tem nesse país, que está acontecendo esse fluir, esse mover de bênçãos para essa nação, Pai. E que, meu Pai, isso possa, Senhor, se aflorar para outros países, Senhor, meu Pai, que a gente possa verdadeiramente, meu Pai, levar, meu Pai, para outros países esse avivamento que está acontecendo aqui no Brasil, Pai. Louvamos o Teu nome, te pedimos, Espírito Santo, amigo Espírito Santo, seja comigo aqui, seja com cada um de nós. A terra já foi arada, Senhor. Que, meu Pai, o Senhor plante agora a sua semente, Senhor, para que venha, meu Pai, dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um, conforme diz a Tua palavra, Senhor. E usa, Senhor Deus, que não venha nada de mim aqui, mas que venha fluir o Teu Espírito, Senhor. Fica à vontade, Senhor. Jesus Cristo, essa reunião aqui foi feita para engrandecer o Teu nome, Senhor, para fortificar o Teu exército. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Então, irmãos, o que acontece? Jacó e Esaú. O Jacó era o irmão mais novo, Esaú era mais velho. E na Bíblia, no Antigo Testamento, tinha muito essa questão da bênção do primeiro filho. Então, o primeiro filho, o homem ali, ele recebia a bênção da primogenitura. E aí tinha alguns irmãos, e aí esses dois, o Jacó e o Esaú. O Jacó mais novo, era tipo assim, era como se fosse o mais velho, ele seria o presidente do país, no nível de bênção. E o mais novo seria vereador de Bertioga, entendeu a proporção? O mais velho ele recebia muito mais, era algo, pelo menos pelo que eu acompanhei aqui, dessa parte aqui, a proporção era essa. E o mais velho não ligava muito para isso, era não dava tanta atenção para isso. E o mais novo falava, se eu tivesse isso, né? Se eu tivesse essa oportunidade de ter nascido primeiro, eu ia receber a primogenitura, a bênção de Deus seria sobre a minha vida, meu pai ia passar, porque passava de pai para filho ali, o meu pai ia passar a bênção, ia me abençoar e falar, você é o meu primeiro filho, então receba a bênção, receba! E aí eu acho que esse mais novo ficava dia após dia pensando, nossa, o mais velho ali vai receber e eu vou rebar, né?
E aí o que aconteceu? Teve um dia que o mais velho chegou com fome e o mais novo tinha feito uma comida, um rango gostoso. E aí o mais velho falou, meu, me dá um pouco dessa comida aí. Ele estava cansado, tinha ido caçar, estava super exausto. E aí o mais novo falou, não, eu te dou, eu quero algo em troca. Eu quero que você me dê a bênção da sua primogenitura. Aí o mais velho falou, meu, eu estou muito cansado, se eu não comer eu vou morrer. Tá bom, vai, me dá aí. E comeu. Então, irmãos, esse cara, ele simplesmente perdeu, o Esaú, ele simplesmente perdeu uma grande bênção que Deus tinha para a vida dele, uma bênção extremamente gigante, por conta de um prato de guisado, um prato de lentilha. Você já pensou se tu perder isso por conta de uma sopa? Mancada, né? E aí o que acontece? Hoje, nos nossos tempos, existe também nas nossas vidas, não é mais a primogenitura, você não precisa ser o primeiro filho, é só você nascer. Nasceu, você tem aí a Bíblia para isso, a palavra de Deus. Você tem uma bênção para a sua vida. E muitos de nós muitas vezes trocamos a bênção de Deus por um prato de lentilha. E é sobre isso que Deus me incomodou de estar passando para vocês. Tem gente, hoje estamos aqui, o grupo Glória a Deus, deve ter mais ou menos umas 40 pessoas aqui, mas a gente conhece gente que estava aqui, estava recebendo, estava sendo ministrada, estava às vezes com a mão no arado e saiu, provavelmente estava se arrumando para ir para a balada, para provavelmente fazer coisa que não condiz com o coração de Deus lá na balada, ou está por aí, sei lá por onde. Eu sei que com certeza tem gente que está dando mancada essa hora, gente que estava aqui antes, que virou as costas e que falou, não, eu prefiro o prato de lentilha. E aí? Peraí que volta. Deixa eu voltar pro meu textinho aqui, peraí. Deixa eu mexer. Lembrei. E, gente, a gente aqui às vezes vira as costas também, às vezes não em tantas proporções, às vezes não, a igreja acaba não percebendo. Mas eu, por exemplo, eu nasci num lar cristão, eu tenho 26 anos, com 14 a casa caiu lá, todo mundo foi pro mundo, meus pais se separaram, meu pai arrumou outra mulher, aí virou uma bagunça. Minha mãe ficou mais tranquila, só que eu e meu irmão fomos pro mundo, então eu tive a oportunidade de sair de um lar cristão, ir para o mundo, e então eu falo que eu já vivi. Faz muitos anos, mas já vivi. Então, dos 14 aos 17, 18 mais ou menos, eu vivi isso. E, era triste. Eu ia pra balada, eu bebia, eu fumava, fumei algumas vezes maconha, pegava umas minas. E aí, tinha uma felicidade momentânea. Mas, igual o outro irmão outro dia falou aqui, pega esse cara, ou se você é uma pessoa que está passando por isso, ou uma pessoa você conhece alguém que está passando por isso, pega essa pessoa que virou as costas para Deus, que falou, não, eu quero o prato de lentilha, que está aí, sabe que está dando essas mancadas, olha no caroço do olho dessa pessoa e pergunta para ela se ela é feliz. Não tem jeito. Se uma pessoa não conhece a palavra de Deus, nunca sentiu a maravilhosa presença do Espírito Santo, nunca sentiu essa coisa boa que a gente sente, se a pessoa nunca conheceu, ela não sabe o que é felicidade, então ela fala, eu sou feliz, porque ela não conhece, não tem parâmetro. Agora, se o cara já sentiu, se a menina já sentiu o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, aquilo que limpa, aquilo que enche, aquilo que preenche o vazio que só o Espírito pode realmente preencher, se você perguntar, olhar no caroço do olho e perguntar, você é feliz? É capaz da pessoa pedir um abraço para você, começar a chorar, sei lá. Porque, de fato não tem como. E você, se alguém aqui se encontra nesse quadro, tenha certeza. E quando você troca a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, o mover dele, os planos dele, pelo um prato de lentilha, você não está feliz nisso, você está se enganando, você sabe que é um erro. Pergunta a uma pessoa que está lá na balada, bebeu, subiu um pouco a bebida, tá alegre, tá com os brothers, dá um abraço, tá legal. A pessoa tem uma alegria momentânea. No outro dia de manhã pergunta se ela é feliz. Perguntar no outro dia de manhã. Aí você vai ver quem é a pessoa. A pessoa que teve que conhece a palavra, que teve uma relação sexual, pergunta para essa pessoa, depois que ela teve a relação sexual, 2 horas depois, 1 dia depois, 2 dias depois, se ela teve prazer naquilo, se ela
não se arrepende de ter feito aquilo? Uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Uma pessoa que foi para beber, fumar maconha, fazer coisas que afastam o Espírito Santo dela. Pergunta para ela se ela é feliz. Ela não é. Então, irmãos, a palavra fala em 1 Coríntios 4:20, podem abrir, fala assim, que o evangelho, que a palavra de Deus, que o reino de Deus não se constitui de palavras, mas se constitui de poder. Então, como vamos alcançar esse nível de poder de Deus, de derramamento do Espírito Santo, de dons espirituais, de tantas coisas que Deus tem, se a gente ficar titubeando? Uma hora a gente pega o prato de lentilha, a hora a gente se afasta um pouco e vai para perto de Deus, a hora a gente pega um pouco do prato de lentilha, a hora a gente se afasta e vai para perto de Deus. A gente vem, a palavra diz em 1 Reis, vocês abriram aí 1 Coríntios 4:20? Então, deixa eu abrir também aqui. Vou ler. Então, olha lá. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Tá? Agora abri um outro versículo aí. Deixa eu achar aqui. Primeira Reis 18:21. Amém? Bom, vou ler, tá? A parte B aí, quase B mais ou menos, fala assim: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal, seguiu. Tem outra tradução que fala até quando cocheareis entre dois pensamentos, a mesma coisa. Então, irmãos, se a gente ficar limitado a vacilar entre dois pensamentos, a gente nunca vai viver o que Paulo falou em 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não se constitui de palavras, sim de poder. A gente vai sempre viver um reino de Deus de palavras, só de palavras. A gente não vai alcançar o poder. Até eu estava falando essa semana para uma galera aí. Tem gente que vem na igreja para ser telespectador do mover, e tem gente que entra no mover. Deus tem falado através de diversas pessoas. Domingo eu tive a oportunidade de pegar um pedaço aqui da parte da tarde. Deus revelou para a Paty um manto aí, revelou para o Chinho também. O Chinho é o Eliezer. Revelou outro manto aí para o Eliezer. Deus revelou que aqui nessa igreja havia um rio que as pessoas não vinham beber, elas vinham mergulhar. Então, há um rio de Deus aqui. Tem pessoas que estão mergulhando, tem pessoas que estão sendo avivadas. O mover está acontecendo, mas tem gente que está só assistindo. Vamos alcançar, sair disso, de titubear entre dois pensamentos, não cochear entre dois senhores, mas mergulhar em Deus para a gente conseguir viver isso. 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus se constitui não de palavras, mas de poder. Vamos viver esse poder. Porque, Deus não tem para você não gasta tempo ficando com a mina, ficando com o cara. Não gasta tempo com isso. Deus tem uma esposa para você, um esposo, amém? E aí vai fluir um casamento da hora, no tempo certo. Você vai plantar o que tem que plantar antes de casar, ou se não tem que plantar, vai colher depois. Enfim, fique em paz. O fluir de Deus é de Deus. Vai no rio. Então a gente não pode trocar um projeto de um casamento, algo lindo que Deus preparou, para ficar com uma mina aqui, ficar com um cara ali, só por conta de às vezes, carência. Tá carente? Sabe o que eu faço? Graças a Deus não tenho problema de carência. Mas existe um vazio que tem gente que tenta suprir com carência. Mas o vazio, quando eu estou meio vazio, eu sei o que é. É falta de Deus. Tranca no seu quarto, pega a tua Bíblia.
Você é louco. Igual o Perão fala, você é louco. E, aí vai começar, tem gente que às vezes eu começo a trocar ideia com os brothers, eu tento ajudar, que o reino é assim, a gente vai aprendendo e compartilhando, aprendendo e compartilhando. No Facebook, compartilha. Brincadeira. Você vai compartilhando, e aí, se você aprende uma estratégia nova para buscar Deus, o Nando recebeu um dom de falar em línguas, aí ele falou, Gabriel, eu aprendi um bizu aqui, é mais ou menos assim. Aí eu entrei naquele rio ali, já comecei a falar em línguas também. Aí a Evelyn, uma moça que teve essa semana, amiga nossa, que passou, ela no interior, veio passar uns dias lá em casa. E aí também ela tinha uns bloqueios, aí a gente compartilhou esse bizu e entrou no rio também, começou a falar em línguas. Então, você vai aprendendo e vai passando. E, sempre tem gente... O cara que tem 6 meses de igreja tem algo para ensinar o cara que tem 10 anos. Se o cara buscar, né? Agora, se não buscar, fica lá. Então, vamos entrar nesse fluir, gente. Voltando aqui. Pensa num cara desorganizado. Tá. Isaías 42, 3. Cheio. Isaías 42, 3 fala assim: que Deus não esmaga a cana quebrada e Ele não apaga o pavio que fumega. Glória a Deus, né? Ou seja, por mais que a gente fique aqui, às vezes, titubeando, dando mole, Ele não vai te esmagar, Ele não vai apagar e... Tem gente que pisa na bola, fica 1 ano, 2, 3, 5, 10 pisando na bola, mas fica aqui no seu posto de telespectador. Telespectador é da TV, então é espectador. Mas Deus não vai exterminar esse cara, porque Deus não esmaga o pavio não esmaga a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Mas, gente, está na hora de a gente entrar num mover diferente. O pavio fumega. Vamos acender esse pavio. Amém? Vamos acender aí. O rio que Deus está fluindo é em cima disso. A gente estava conversando com alguns brothers aí rolou um mover. Eu e o Perão, a gente vai se reunir. A gente vai se reunir semana que vem com a liderança de alguns jovens das rochas, né? De São Lourenço, de Bertioga, da Saoc, do Rio da Praia. Deus está colocando algumas estratégias. O mover está acontecendo, vai acontecer. E se eu e você não nos posicionarmos? Tem problema. Sabe qual é o problema? Tem nenhum. Deus dá lugar para outro. Porque essa obra não é minha, essa obra não é de ninguém aqui, essa obra é do Senhor. Deus tem zelo pela sua igreja. A palavra diz o quê? Que o mundo espera com ansiosa expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, quer entrar no rio, fluir? O mundo vai ver a manifestação de Deus na sua vida e vai ser impactado e vai ser transformado. Agora não quer? Quem perde é você, porque Deus vai levantar outro. Um dia o Perão falou, Deus usou uma mula, não vai usar uma pera? E Deus usa, Deus usa a gente, é só a gente se dispor. Tá, agora vem algumas advertências. Irmãos, advertências, a gente tem que buscar estratégias, né? A palavra de Deus diz assim: a boca fala do que o coração está cheio, tá? Então aqui dentro da igreja tem 2 tipos de pessoas: as pessoas que estão buscando, as pessoas que estão remando para o lado de Deus, e as pessoas que não por maldade, mas estão remando para o outro lado, tá? Isso sempre vai ter, acho que em toda igreja. Isso não é peculiar da Rocha Eterna de Guaratuba. Infelizmente tem. Mas as pessoas que estão remando para o lado errado, as pessoas que estão dando mancada, a gente tem que ministrar essas pessoas, amém? Glória a Deus. Vamos brilhar a luz de Cristo nessas pessoas. A palavra diz que a gente é luz do mundo e sal da terra. Então vamos salgar essas pessoas. Às vezes o cara tem problemas por conta dos pais, por conta de relacionamento sentimental frustrado, sei lá por quê. Então, o cara está dando mancada, ministra ele, Agora, não seja roubado, porque o inimigo às vezes entra através de amizade, e aí vai afastando o cara, vai afastando.
Gente, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você tem uma amizade, que o cara fala de tudo, de futebol até economia da bolsa, mas ele não fala de Jesus, ele tem problema, ele tem ausência de Deus. E toma cuidado para você não ser roubado. Ministra ele, meu. Quando você for lá, não tem problema, glória a Deus, troca ideia, vai fazer um surf, vai dar um rolê, mas ministra ele. Seja atento, vai em oração, ora pela vida dele, dobre o joelho, entendeu? Eu tenho algumas pessoas que eu gosto, alguns amigos, às vezes nem aqui da igreja, mas não conhecem a Cristo ainda. Eu não vou lá para ir para balada com os caras, meu, para fazer o que me afasta do meu Deus. Eu vou lá, eu tento ministrar ele, se não dá, pelo menos empata. Cada um fica com a sua opinião. Amém? E glória a Deus. Então, irmãos, por exemplo, Adão. O cara tinha lá a Eva, lá, estava na bênção, e a Eva foi e deu mancada, né? Comeu lá o fruto. Ele tinha que ter ministrado ela, mano. Amém? Ministra a mina, né não? Chega aí, Eva, senta aí. Papo torto é esse aí. Mas ele não fez isso, meu. Então não seja Adão. Amém? Você sabe por que a Eva comeu o fruto, né? Eu vou explicar. Cheio. A cobra falou assim: come. Porque você... Tem gente que não sabe, então deixa eu contar, tá? Alguns aí já tiveram a revelação. A cobra falou assim: come, que você vai ter o conhecimento do bem e do mal, toda a sabedoria você vai ter. Come, você vai ter isso. Ah, não, tô fora, meu, tá errado, né? Não. Aí ela: come, que você vai ter todas as riquezas do mundo. Ah, não, tô fora, né, meu? Aí a cobra falou: come que emagrece. Ela, pá, comeu. É uma piada, mas é engraçada. Só de contar dá vontade de rir. Já contei umas quase 10 vezes, sempre rio. Então, irmãos, é uma advertência aí para nós, para a igreja. Então, primeiro é tomar cuidado com as nossas amizades. Não ser ministrado, ministrar Deus neles. Quer dizer, você não é ministrado pelo mundo, né? Não ser roubado, ministrar Deus. Segunda, gente, o evangelho do Espírito é um evangelho de convicção. Não, o evangelho que nós estamos vivendo hoje não é aquele evangelho do tradicionalismo, não é o evangelho da bajulação. O evangelho vem crescendo, vem tomando corpo. A igreja tem recebido sabedoria. Essa igreja aqui tem recebido uma direção de Deus. Vocês creem? Que aqui é uma igreja que aqui opera o Espírito Santo com liberdade, amém? Também creio nisso. Então, irmãos, aqui não é o evangelho... Essa igreja aqui não prega o evangelho da bajulação. Não, eu vou bajular porque de repente eu viro de diácono e de repente eu sou promovido a presbítero e a pastor e a apóstolo e a bispo. Não, tem gente que não é isso. São os ministérios. Deus colocou o cara para diácono é diácono, para presbítero é presbítero, para pastor é pastor e glória a Deus. E não tem essa coisa de bajulação aqui. E o evangelho do Espírito, ele gera convicção. Tem uma passagem que é de Sadraque, Mesaque e Abidnego, os caras que caíram na fornalha de fogo lá. Vocês conhecem essa passagem? Todo mundo conhece, né? Eu acho muito louco. Há anos isso tem me tocado, assim, a atitude dos caras, a pegada, a convicção dos caras. O rei chegou, Daniel 3,16, eu acho. Daniel 3,16. Então, e o que acontece? O rei chegou e falou, ele tinha os caras lá, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, eles estavam lá direitinho, trabalhavam lá, faziam as coisas direitinho, só que eles adoravam a Deus, e o rei, ele tinha os seus deuses, inclusive uma estátua dele mesmo lá. E o rei falou, e aí a galera sabotou, né, para dedar o povo de Deus, ali os 3 de Deus,
E aí o rei falou, vocês três, eu vou levantar minha estátua e vocês vão ter que me adorar. Senão, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Os caras foram peitudos pra caramba. Os caras falaram assim, acho que eles devem, talvez eles devem ter até apontado o dedo. Não apontar o dedo é perder uma oportunidade, né? Ele falou assim, sobre este assunto, não temos que te dar conta. Olha isso, meu. Faz pro rei. Sobre esse assunto, nós não precisamos não te daremos conta. Se o nosso Deus, o nosso Deus pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, saiba que não nos prostraremos. Meu, olha a convicção. Você é macho pra caramba, né, meu? Fala sério. Então, ele falou isso pro rei. O rei se irou, aumentou a fornalha 7 vezes mais. E aí ele chamou o pessoal e falou, joga esses caras lá. Os caras que foram jogar, eles morreram, de tanto quente que estava. Chegaram lá perto, morreram. E aí, os 3 caíram lá. E aí, a gente conhece a história. Alguns falam que foi um anjo, outros falam que foi o próprio Deus que pairou ali, ficou os 4 passeando ali na fornalha de fogo. E aí o rei começou a ver os 4 passeando na fornalha de fogo, aí chamou, volta! E aí, a obra de Deus foi feita. Isso é convicção. E a gente tem que ter em nós esse evangelho da convicção, gente. O Abraão, eu confundo Abraão com Moisés às vezes. O Abraão, Deus chegou e falou para ele, leva o teu filho lá e mata o bicho, mata o cara, né, meu? Mata o filho. Mata seu filho, sacrifica ele. Ele não pensou 2 vezes. Eu acho que ele não pensou 2 vezes. Na leitura parece que ele não pensou 2 vezes. Ele catou o menino, cabra macho matador, passou e... Por quê? Porque ele tinha uma convicção, não é que ele não amava o filho dele, é que ele tinha a convicção de que o Deus dele era tão poderoso que, passar na navalha ali, depois de Deus grudar o pescoço e voltar à vida, era 2 palitos. Então ele tinha alta convicção, eu creio nisso. E aí quando ele ia matar o menino, veio o anjo e Deus falou, esse é macho mesmo, né? Então esse evangelho da convicção, isso a gente tem que arder em nós. E quando começa a arder, o rio flui, o avivamento vem para a nossa vida, para a nossa família e vai contagiando. O apóstolo Paulo, parecia que tinha prazer de ir para as prisões. Ele falava, não, é necessário que eu vá para as prisões lá. E ia para várias prisões e apanhava pra caramba. Por quê? Não se faz isso se não tiver convicção. Então, irmãos, o que Deus tem tratado para nós, há um mover, há um rio, está fluindo, é um tempo de avivamento, sim. Deus tem várias promessas para essa igreja, Deus tem várias promessas para cada um, para mim e para cada um de vocês. Agora a gente tem que se posicionar, irmãos. Fala assim, o mundo está lá, o inimigo está levantando lá o exército dele, eu vou fazer aqui, eu vou me tornar um SWAT aqui, um atirador de elite, um cara de alto nível, sabe? Um Scotland Yard, sabe? Se fortalece nas armas. Tem os dons aí, tem os dons do Espírito, de revelação, de profecia, de falar em línguas, de cheio, e um monte de dom. E tem os frutos do Espírito, e tem a Bíblia, e tem o jejum, e tem a oração. Entra nesse rio, mergulha. Tá com dificuldade, cola num cara que tá com mais facilidade. Não precisa inventar a roda já inventou, então já inventaram a roda. Então um cara que tá com mais, que já aprendeu mais, já tá numa caminhada, que você tá vendo bons frutos ali, cola e pergunta, o cara vai ter prazer em compartilhar com você. E aí você vai pegando os atalhos para entrar no mover o quanto antes. E aí, conforme a gente falou lá atrás, eu não busco a Deus para falar, não, eu busco a Deus para ter uma esposa, eu busco a Deus para ter um trabalho, eu busco a Deus para... Não, é o contrário. Eu busco a Deus, entra no rio, entra no mover. E aí essas coisas vêm, gente. Sempre foi assim na vida de todo mundo, é assim. Eu tenho uns 8 anos de cristão, mais ou menos. Tem sido assim. Lá atrás eu tive uma atitude, falei, agora ou vai ou me lasca, ou vai. Eu larguei tudo, larguei as amizades, larguei todo mundo, fiquei sozinho no meu quarto com a Bíblia. E aí, sozinho no monte, e a maioria das vezes sozinho. E foi sendo ministrado, e as coisas vieram. Um testemunho que eu queria contar aqui.
Vocês são jovens, a maioria está fazendo faculdade ou vai fazer, ou sei lá. É sobre faculdade. Quando eu entrei eu tô agora cursando a engenharia, que sempre foi meu sonho, mas primeiro eu fiz matemática. E a matemática, eu queria na época, eu gostava e tal. Sempre fui bom só em matemática, nunca fui bom em mais nada na escola. Então eu queria matemática por eliminação. Por eliminação era matemática. E aí, eu estava início de convertido e eu falei, eu recebi no espírito ali que ia dar certo. Duro, né? Duro igual coco. Escuta essa. O irmão falou uma que eu falei, é bem o quadro. Eu estava tão duro na época que eu estava entrando para a faculdade, que eu estava latindo em casa para economizar cachorro. Então a coisa estava feia. O que eu fiz? Eu trabalhei, não tenho dinheiro, juntei R$1.200. Na época dava para pagar 3 meses de faculdade. Eu falei, eu vou entrar, desempregado, pago 3 meses de faculdade, depois entro no mover. Deus é o dia. Aí eu vi que tinha uns programas de bolsas lá e tal da faculdade. Aí eu fui lá me informar. Eu lembro que um dia eu fui me informar, foi aí minha mãe. A gente pegou aqui o 930, foi lá em Santos. Pegamos chuva. Aí chegamos lá, quase 2 horas para chegar lá. A mulher não falou 2 minutos com a gente. A gente pegou a fila e tal, pegou a senha, sentou. Quando sentou, queria começar. Não vai ter bolsa. Desculpa, não vai ter bolsa e não vai ter bolsa, tá? Próximo, foi mais ou menos assim. Ela deve ter falado algumas 4, 5 palavras a mais, mas foi isso. A gente saiu de lá, na chuva. Aí a gente atravessou para Guarujá, a gente ia pegar o ônibus 930 para cá. Aí o ônibus, vamos pegar o ônibus. Aí começamos a correr e o salto da minha mãe quebrou, ela caiu no chão, ralou o joelho. Aí eu comecei a chorar. E Deus! Eu tinha crido que aquilo ali era de Deus, entrar na faculdade. Ali era uma porta, aquela bolsa, porque eu estava duro, desempregado. E aí eu comecei a chorar. Falei, uma expectativa, vários dias programando isso aqui, minha mãe faltando trabalho. A gente veio aqui para a gente tomar esse não. Se a pessoa tivesse pelo menos conversado, mas nem conversou, machucou o que a mulher ela falou. E aí pegamos chuva, ela caiu, ralou o joelho, quebrou a sandália. Eu comecei a chorar. E minha mãe falou, não, fique em paz, Deus vai dar vitória. E aí aí o ônibus passou e aí passou depois uma van. Bertioga, pegamos uma van, lotação. Aí melhorou um pouco. Aí sentei do lado de quem? Não conhecia. Quem conhece o pastor Eliseu? O pastor Eliseu é um grande pastor aí de Bertioga, super usado. E aí sentei do lado da mãe dele. Quem conhece a mãe do pastor Eliseu? A velhinha do manto, viu? E aí eu lá secando os olhos, e aí Deus começou a revelar o manto para a mulher. Cheio! E aí começou a revelar, e Deus nem me conhecia, a gente trocando ideia, e a mulher falando aquilo caindo no meu coração. Aí eu fui para casa, aí, não sei tocar, eu arranho no violão, sei as notas, só que eu sou ruim de ouvido, então não manjo bem. Aquele dia Deus me deu uma música, e aí eu comecei aquela música, ele me fortalecia. Quando vinha as dificuldades, eu tocava aquela música, e aí foi indo, conclusão. Arrumei um trabalho. Aí fui dar aula, que eu tinha feito magistério, antes de fazer matemática, eu fui fazer... Preciso correr aqui. E aí eu fui dar aula, e aí eu estava um dia dando aula, fazendo faculdade, dando aula, aí daqui a pouco eu estava lá, escrevendo no quadro, e geralmente, pelo menos todas as vezes, exceto aquela, todas as vezes que o Espírito Santo vem, é que você está buscando, adorando, tá ali, com expectativa. Eu estava dando aula, digitando, escrevendo lá, pegando o livro lá, escrevendo lá para as crianças. Daqui a pouco veio assim, me tomou, eu comecei a chorar, eu tive que sentar na mesa dos professores, na minha cadeira, coloquei o cotovelo na mesa, baixei a cabeça e comecei a chorar. E aquilo veio muito forte, muito forte, muito forte. Eu falei, o que é isso? Nunca tinha acontecido aquilo comigo. De ele me pegar, né? Sim, de supetão. Aí eu saí, fui na sala dos professores, aí veio a secretária, falou, te ligaram, tua tia te ligou. Aí eu liguei para minha tia, falou, de Santos me ligaram. Aí eu liguei para Santos, aí de Santos tinha falado, vem para cá que você conseguiu a bolsa
ligaram aqui, até hoje eu não sei quem ligou. Deus tocou no coração de não sei quem lá. Sei que eu consegui uma bolsa na faculdade. E o Espírito Santo, ele estava ali, e eu entendi aquele mover, que quando o Espírito Santo estava tocando ali, ele estava operando naquela faculdade. E quando eu fui lá assinar a papelada, tinha uma lista de mais ou menos umas 20 pessoas, assim, que eram bolsistas. E aí embaixo tinha uma lista digitalizada, tudo organizado, e embaixo estava meu nome e a caneta, assim, de última hora. Eu falei, corre aqui, se não for hoje não é mais. Então, houve um mover ali. Depois, meus irmãos também, o Nando conseguiu ganhar uma faculdade, ficou fiel a Deus aí. Hoje ele ganha quase R$1.000 para estudar na faculdade federal. Meu, isso é louco, isso aí é manto puro. Aí o outro irmão também ganhou uma faculdade, ou seja, os três ganharam a faculdade para fazer de graça. Então, não importa se seu pai tem dinheiro, não tem, se você está duro igual coco. A Patrícia falou também que tem testemunho para isso, bolsista. Então, o rio vem, o fluir vem. Glória a Deus. Não acabou ainda. Então, irmãos, esse evangelho é lindo. Vou tentar resumir aqui, que daqui a pouco tem a vigília, né? Amém. Para fechar aqui, duas coisinhas. Então, gente, vocês concordam que a gente precisa viver um avivamento? Glória a Deus. Quem está disposto a viver um avivamento, levanta a mão. Agora, irmãos, Deus me revelou uma coisa, eu fui ministrado através de uma pregação, eu quero compartilhar com vocês. Não adianta a gente estar apenas disposto, a gente tem que estar disponível. Amém? Então, irmãos, não adianta falar, eu estou disposto, eu quero viver o avivamento, e falar, mas agora não dá porque eu estou trabalhando. E aí o Espírito Santo vem mais tarde e fala, agora não dá que eu estou estudando. E aí o Espírito Santo vem mais tarde e fala, agora não dá que eu estou no Facebook. Faz lá comigo que isso acontece, às vezes. Mas eu sinto que era para estar buscando e estou ali no Facebook. Então, irmãos, aí o Espírito Santo vem e fala, só um minuto, estou no Facebook. Você termina o Facebook e aí o Espírito Santo vem e fala, agora vai. Aí você começa a orar e sente sono e vai dormir. Ora para dormir, dorme, e no outro dia a mesma coisa. Então, irmãos, vamos começar a dar um tempo para Deus, um tempo de qualidade. Outro dia um pastor ministrou que a gente geralmente dá o bagaço, e é verdade. Geralmente a gente faz tudo, e aí quando está quase indo dormir, fala, oh, Deus, resume o dia e amém. Ou então era só na hora do almoço. Outro dia eu estava na comunhão com o irmão lá, e aí a gente começou a orar, daqui a pouco o irmão começou a entrar no mover assim, e começou a orar por outras coisas, sabe? Oração intercessória, sabe? E aí eu falei, aí terminei a oração, fiquei assim. Aí ele falou, não, sabe o que é? Que eu ultimamente não tenho tido tempo para orar. E aí eu tenho me habituado, a quando eu vou orar pelo alimento, eu já dou uma resumida e pá! Então, irmãos, como a gente vai viver 1 Coríntios 4:20, o evangelho de poder desse jeito? O Espírito Santo quer fazer. Há um rio, as profecias estão aí, o mover está aí. Então vamos dar lugar, amém? Dá um tempo de qualidade para o Senhor, que o rio vai fluir. E por último, Isaías 55, para fechar, agora eu fecho. Aleluia, Senhor. Bom, vou adiantar aqui, tá? No versículo 1 fala assim, Deus fala, todos os que têm sede, vinde a água. Todos os que têm sede, vinde às águas. No versículo 2, ouve-me e come o que é bom. Então, se tem sede, vai às águas. Está com fome, come o que é bom. E a tua alma viverá. Bebe do que Deus está te dando, come do que Deus está te dando e a tua alma viverá. Amém? E aí o que vai acontecer? Ouve-me, a tua alma viverá.
farei contigo uma aliança perpétua. E um povo, irmãos, um povo que não conhece a gente, vai correr para nós por amor de Cristo. Então, irmãos, bebe do que Ele te dá, come do que Ele te dá, a tua alma viverá, Ele vai fazer uma aliança contigo, e aí depois disso vai vir um povo. A igreja está crescendo, a gente foi de 100 para 300 e pouco, tem promessas, nosso Pai tem promessas para coisas maiores, para mais gente, só que a gente tem que estar pronto para receber essas pessoas. Vamos se encher, vamos comer do que é bom, e um povo que não conhece a gente, por amor de Deus, se chegará a nós. A gente vai estar fazendo, a gente vai estar fazendo o que a gente sonhou em fazer, que é trabalhar para Jesus de uma maneira com qualidade, salgando as pessoas, salgando como o sal da terra, iluminando como luz do mundo. E aí, é o fluir, é o mover. Amém? Tem um momento com louvor ou... Tem? Tá no manto. O bichinho tá no manto. Pode dar uma salva de palmas para Jesus?